Olá, terceiro ano, ensino médio, tudo bem com vocês, estudantes? Aqui é o professor Paulo Roberto, de Matemática. Nossa aula de hoje, Geometria Analítica, Ponta e Reta, está lá no seu material didático, na sua apostila, pessoal. Certo? Vamos lá, vamos começar a detalhar um pouco do que é o nosso ponto e reta. Quando a gente estuda ponta e reta, o que nós temos de primordial, podemos falar assim, para aprender, para prestar atenção? Então é o seguinte, vamos lá então. Então, ponta e reta. Olha o que você tem na tela. Você tem na tela o GPS, pessoal. Certo? O que é o GPS? No trânsito das grandes cidades, é comum os motoristas utilizarem esse GPS. O que é o GPS? É o Sistema de Posicionamento Global. Ele não apenas vai localizar endereços em uma cidade, como também faz o seu trajeto. Ele define trajetos aí. Ele é um sistema que usa ondas de rádio, geradas em vários satélites, pessoal. Então a gente diz que é uma constelação de satélites. E suas estações, na verdade, na Terra. Então, é uma comunicação que eu tenho aí. Para que ele receba as informações, o usuário precisa adquirir um aparelho que ele é um receptor. Com esse sistema, é possível medir as distâncias entre o usuário e os 4 satélites de comunicação lá. Seu correto funcionamento depende de sinais enviados por esses satélites. No caso de falha, é óbvio que ele vai mandar esse usuário, o motorista, ele vai encaminhar esse motorista para o outro lugar. Perfeito? Se eu não tenho um GPS, eu tenho que usar o quê? Aquele mapa antigo lá, pessoal. O mapa lá, daquele desenho, eu tenho que ir lá medir, fazer o trajeto e assim por diante. Tudo bem? Então, aí o início do primeiro contato de vocês com o GPS, que vai mostrar justo isso. Vai mostrar essa definição de trajetos, que entra bem em ponto e reta, pessoal. Agora vamos estudar um pouquinho o ponto, só que a gente vai estudar isso em cima do sistema de coordenadas cartesianas. A geometria analítica, pessoal, é bem interessante, porque ela é o ramo da matemática cuja essência vai residir na conexão da geometria com a álgebra. Então, eu vou ter muita conta. Tanto para a resolução de equações por meios geométricos, quanto pela representação de curvas e figuras por meio de equações. Aqui está o nosso sistema cartesiano ortogonal, tá bom? Então, quando você olha um sistema cartesiano ortogonal, quem que idealizou? Foi René Descartes, matemático e filósofo francês. Ele desenvolveu uma forma de visualizar números e relações entre eles, conhecida como sistema cartesiano ortogonal ou plano cartesiano. Trata-se de um sistema que utiliza de eixo horizontal, chamado de abscissas. Então, esse eixo aqui, o X, aqui. O X é o eixo das abscissas. Ok? Está aqui escrito também. E o Y, que fica na vertical, que está aqui, é o eixo das coordenadas. Tudo bem? René Descartes pensou nisso. Observe que os eixos cruzam na origem. Então, eu tenho aqui, origem. Perfeito? Quando o valor nos dois eixos é igual a zero. O eixo das abscissas apresenta valores crescentes no sentido da esquerda para a direita. Então, olha, no sentido da esquerda aqui, para a direita, eu vou tendo valores positivos. Ok? Ou seja, à esquerda de sua origem estão representados os valores negativos e à direita os valores positivos. Perfeito? Que mais? Quem foi, interessante, quem foi René Descartes?
lá em 1596 até 1650, pessoal. Ele foi o precursor dos estudos da geometria analítica. Até então, a álgebra e a geometria seguiam separadas. A geometria havia se desenvolvido muito anteriormente na Grécia Antiga, na época em que a álgebra ainda engatinhava, pessoal. Não se pode menosprezar o feito desse matemático e pensador, francês. Em 1637, o mundo já saía da Idade Média. O conhecimento multiplicava-se e ainda assim a álgebra e a geometria continuavam distantes. Havia mais de 2000 anos de distância entre estas partes da matemática. Aí ele publicou o Discurso do Método, Descartes lança as bases de que é o método, do que é o método científico de hoje. E o seu apêndice intitulado A Geometria apresenta as bases para a geometria analítica. Então, olha que interessante isso, pessoal. Então, de modo análogo, o que eu posso ter? O eixo das ordenadas apresenta valores crescentes de baixo para cima. Olha, aqui na parte de baixo eu tenho valores negativos e na parte de cima valores positivos. Então, do decrescente para o crescente. Ou seja, abaixo de sua origem estão representados valores negativos e acima os positivos. Podemos representar qualquer ponto no plano cartesiano utilizando o par ordenado. Este aqui, esta figurinha do lado, é o par ordenado. Tá? Este é o par ordenado, ao P. Certo? Onde, em que a primeira letra representa a coordenada horizontal, então a abscissa, e a segunda letra, que é o Y, representa a coordenada vertical, que é a ordenada. Ok? Desse modo, no plano cartesiano, pessoal, nós podemos ter um ponto. Vocês estão vendo nesse desenho anterior aqui que eu tenho o ponto A e o B? Vamos ver que ponto é o A. O X é antes, ó. Então, o A tem como ponto o 2, que é o X, e o 3, que é o Y. O B, eu tenho como ponto o 4, que é o X, e o menos 2, que é o Y. Então, sempre em primeiro é a coordenada abscissa, X, depois a coordenada ordenada, Y, ok? A esse sistema de localização, pessoal, composto por dois eixos, no qual se identificam os pontos por pares ordenados, dá-se o nome de sistema cartesiano ortogonal. O termo cartesiano remete-se a René Descartes. E o sistema é denominado ortogonal porque os eixos são perpendiculares entre si. Espera aí, cadê? Está aqui, ó. O ângulo que eu tenho aqui é um ângulo de 90 graus com 4 ângulos. Certo? Vou colocar em cima do zero, mas não tem problema. Então, 4 ângulos de 90 graus. Então, eles são perpendiculares. Observando o plano cartesiano, como um todo, nota-se a divisão em 4 grandes regiões. Essas regiões eu vou chamar de como, pessoal? Vamos ver? De quadrantes. Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. Vamos observar as características desse sistema de coordenadas cartesianas, sendo que eu tenho o meu x aqui, que é a abscissa, e o meu y, que é a ordenada. Então, eu tenho o seguinte, primeiro quadrante. Todos os pontos apresentam as coordenadas x e y positivas. O ponto A está no primeiro quadrante. Segundo quadrante. Todos os pontos apresentam as coordenadas x negativa e a coordenada y positiva. O ponto B está no segundo quadrante. Terceiro quadrante. Todos os pontos apresentam as coordenadas x e y negativas. E no quarto, então o ponto C que está ali está no terceiro quadrante. E quarto quadrante. Todos os pontos apresentam a coordenada x positiva e a coordenada y negativa. O ponto D está no quarto quadrante.
ok? Então, peraí, como que funciona isso? Eu vou pegar assim. Aqui eu tenho o ponto A, né? Então, x e y são positivos. Aqui eu tenho o ponto B, onde x é negativo e y positivo. Aqui o ponto C, onde x é negativo e y também é negativo. Aqui é o ponto D, onde x é positivo e y é negativo. Esta é a tradução do que significa todas as características aí. Além disso, existem pontos localizados sobre o eixo, pessoal, denominados pontos de eixo, que não pertencem a nenhum quadrante. O ponto I e J são eles. O I está aqui no eixo Y da ordenada. E o J está aqui no eixo X da abscissa. Tá bom? Repare que todos os pontos de eixo possuem alguma coordenada. Ele não está ali, sim, jogado, pessoal. Ele possui uma coordenada com valor nulo. O ponto I pode ser representado na forma, então, este ponto I que eu vou colocar aqui, deixa eu arrumar aqui, que a caneta borrou um pouco, mas ele já voltou aqui já. Então, o meu ponto I, pessoal, qual que é o ponto dele? Peraí, deixa eu colocar como os outros, para não confundir, né? Tá aqui, O ponto I, qual que é o ponto dele? O Y, na verdade, existe. O x está aqui na origem, 0, e o y é a sua coordenada. Esse é o par ordenado do i. E o j, pessoal, qual que é o par ordenado do j? O j é x e 0. Está aí. Uma das minhas coordenadas, no i, a coordenada x é 0, é nula. E no j, a coordenada y é 0, é nula. O ponto O, que é aquele central que eu acabei de colocar ali, localizado na intersecção dos dois eixos x e y, é chamado de origem do sistema cartesiano, ou simplesmente de origem, e é representado pelo par ordenado 0 e 0. Então, peraí, aqui, neste ponto, onde eu tenho a origem, eu tenho o ponto 0 e 0. Tudo bem? Que é o par ordenado 0 e 0. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá ver agora as bissetrizes. Bissetrizes dos quadrantes, ok? Então, aqui, eu tenho um ângulo de 45 graus, tá? Eu acho que a minha gravação ficou em cima, mas eu vou colocar assim, alfa 45 graus, que é o que tem aqui no desenho, tá bom, pessoal? É que ficou em cima ali e eu não consegui tirar esta minha telinha de cima, tá bom? Mas tudo bem. Agora vamos lá, bissetrizes dos quadrantes. Bissetriz, ele divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, ele dividiu 45 para uma parte e 45 para a outra parte. Considere esse plano cartesiano pontos que apresentam coordenadas x e y iguais. 0 e 0, então vamos lá. 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, estão vendo? Este ponto aqui é 0 e 0. Este ponto aqui é 1 e 1. Este ponto aqui, 2 e 2. Então, eles têm coordenadas iguais. Se marcarmos todos os pontos do eixo x e y, em que y é igual a x, então nós temos, aqui, neste caso, y é igual a x, pessoal. Tá? O resultado será uma reta, como nós estamos vendo. Então, eu tenho uma reta. Tá bom? Agora, o ângulo que essa imagem faz, o ângulo que essa reta, no caso, no segundo desenho que eu tenho aqui, pessoal, este ângulo faz com o eixo horizontal, pode ser determinado destacando-se um triângulo no gráfico. Tem um triângulo aqui? Tem, Este é o meu triângulo, onde eu tenho meu valor x
meu valor y e o meu ângulo. Então, eu tenho aqui uma relação trigonométrica. Tudo bem? Onde a tangente do meu ângulo é y sobre x, cateto oposto sobre, cateto oposto sobre cateto adjacente. Não estou enxergando direito. Cateto oposto, então aqui eu tenho cateto oposto e aqui eu tenho cateto adjacente. Tudo bem? Então, tá aqui. Então, y sobre x, se você olhar, eu tenho 2 para y e 2 para x. 2 divididos por 2 deu 1. Então, o meu ângulo é de 45 graus. Porque tangente de 45 graus é 1. Perfeito? Então, o que nós temos aqui? Este ângulo de inclinação, pessoal, ele é interessante. Esse ângulo de inclinação da reta com o eixo horizontal pode ser determinado observando um triângulo retângulo também, tá bom? Esse triângulo retângulo isósceles que é formado ali. No entanto, optamos por usar a tangente. Por quê? Para dar início ainda à parte do cálculo do coeficiente. Então, depois vocês vão ver que eu posso calcular o coeficiente também, tá bom? Através deste meu triângulo retângulo que eu tenho aí. Agora, dentro das minhas bissetrizes, do meu estudo de bissetrizes, eu tenho ali, olha que interessante, eu tenho os pontos x e y, perfeito, que são os meus pares ordenados. Eu sei que y é igual a x aqui, porque eu tenho uma reta. Só que agora a minha reta mudou. Olha de onde que ela está. Ela está diferente daquele primeiro desenho. Então, forma uma bissetriz de quadrantes o que agora? Ímpares, pessoal. Ela é assim chamada porque atravessa o primeiro e o terceiro quadrantes, certo? Então, quando eu estudei aquele primeiro lá, eu estava estudando a bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? Porque eles atravessavam o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Agora, nesse aqui eu não tenho a reta atravessando o primeiro e o terceiro. Eu tenho a reta atravessando o segundo e o quarto quadrante. Então, mudou. Então, aqui eu tenho a bissetriz dos quadrantes o quê? Pares. Então, eu tenho dois tipos de bissetrizes. O primeiro tipo, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, porque a reta passa no primeiro e no terceiro quadrante. E a bissetriz dos quadrantes pares, onde a minha reta vai passar no segundo e no quarto quadrante, que é esse caso que está aí na sua tela. Ok? Então, aqui, pessoal, o que acontece? Lá, naquele primeiro, que é a minha bissetriz ímpar, eu tenho y igual a x. Agora, eu tenho a minha bissetriz o quê, pessoal? Par. Então, o meu y é igual a menos x. Olha a inversão que eu tenho aqui. Pois atravessa o segundo e o quarto quadrantes. E é a bissetriz dos ângulos retos formados entre esses eixos, pessoal. Então, todos os pontos nós temos, então, agora, y igual a menos x. Perfeito? Então, olha um resumo. Aqui eu tenho um resumo das bissetrizes. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Quadrante 1 e 3. Bissetriz y igual a x. Olha o ponto e olha o ângulo. Bissetriz dos quadrantes pares. Quadrante 2 e 4. Quadrante 2 e quadrante 4. Segundo quadrante, quarto quadrante, olha o ponto negativo e o y, olha menos x, x e x. Ok? Tá aí o resumo, então. Localize os pontos. Então, nós vamos ver esse exemplo aí. O que ele está pedindo aí para nós, pessoal? Localize os pontos A, B, C, D, E, F, G e H no plano cartesiano. Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício aí.
Tá bom? O ponto A, onde está? Eu vou colocar só o ponto, não vou colocar o tracejado. O ponto A é 2 e 3, então 2 para o eixo X, abscissa e ordenada. 2 e 3, então está aqui. Esse é o ponto A. Ponto B, menos 1 para X e 1 para Y. Está aqui, ó. Esse é o ponto B. Tá bom? Ponto C, pessoal. Menos 2 e 3. Então, está aqui o ponto C. Certo? Menos 2 e 3. Perfeito. O outro, o D. D é 2 e menos 3. Então, está aqui, ó. Opa, é que eu apertei lá e ele pensa que eu estou mudando aqui as configurações. O ponto E, 0, certo? E menos 1, está aqui, então, o ponto E, ó, em cima. A coordenada X é nula. O F é menos 2 e menos 3. Então, está aqui o ponto F, ó. G é 1 e menos 1. Então, é aqui, ó. Opa, de novo, eu apertei sem querer. G, está aqui, ó. Certo? E o ponto H? O ponto H, pessoal, é coordenada Y nula. Então, menos 1. Está aqui o ponto H, ó, em cima do menos 1. Então, aí estão os valores que você precisa saber localizar desses pontos. Isso é bem fácil também, né, pessoal? Distância entre dois pontos. O que é isso? Se é uma distância, está ali o desenho já mostrando essa distância, pessoal. Está aqui, ó. Então, eu tenho meu plano cartesiano, meu sistema de coordenadas aqui, cartesianas, pares ordenados. A partir de dois pontos, A e B, pode ser definido o segmento AB. Então, aqui eu tenho o segmento AB, ó. Certo? O uso da geometria analítica, pessoal, permite encontrar uma maneira, né, de calcular o comprimento desse segmento, que é o D. A distância entre A e B. Então, a distância entre A e B eu posso encontrar. Perfeito? Na figura, eu sei que o ponto A, este ponto A, que eu vou colocar aqui, tem coordenada XA e YA. O ponto B, que eu vou colocar aqui, tem coordenada XB e YB. Essas coordenadas são todas positivas, porque tudo isso aqui está no primeiro quadrante. Perfeito? Observando o triângulo. Eu tenho um triângulo formado aqui, ó. Um triângulo retângulo representado na figura, a medida de seus catetos é a diferença entre as coordenadas XA e XB e YA e YB. Ó, XB menos XA é uma variação, não é verdade? E YB menos YA. Ok? Então, os catetos têm essas medidas, que eu posso colocar parênteses aqui também, ó. Os catetos têm essas medidas. Aplicando o teorema de Pitágoras. Qual que é o teorema de Pitágoras? A distância ao quadrado nada mais é o que, pessoal? XB. Opa, tá nós. Deixa eu arrumar aqui. Ok. XB. Desculpe, deu uma borrada aqui, mas já vou arrumar. Ok. XB menos. Agora sim. XB menos XA ao quadrado, não esqueça disso. Tá? Mais Y o que, pessoal? YB menos YA ao quadrado. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que D é a raiz de tudo isso. XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma fórmula. Embora essa fórmula tenha sido obtida considerando XB maior que XA e YB maior que YA, ou seja, o ponto B à direita e acima de A, ela é geral, pessoal, e válida para quaisquer pontos A e B. Interessante. Isso ocorre porque as diferenças XB menos XA e YB menos YA são elevadas ao quadrado, então tudo é positivo.
Perfeito? Sendo os seus resultados sempre positivos. Então, aqui está a fórmula da distância entre dois pontos. Ok? Calcule o perímetro de um triângulo cujos vértices são 1 e 1, 4 e 4 e 4 e 7. Como que eu faço, pessoal? Então, medidas dos lados do triângulo. Eu quero o perímetro. O perímetro é lado, então é a distância entre dois pontos. Perfeito? Então, eu vou ter que calcular por partes. Distância 1. A distância 1 eu vou levar em consideração a raiz, a fórmula que eu acabei de usar, tá? Raiz de quem, pessoal? Vou pegar esses dois aqui. Então, é 4 menos 1 ao quadrado mais 4 menos 1 ao quadrado. Perfeito? O que eu tenho aí para calcular? 4 menos 1. Então, vamos lá. Calculando. 3 ao quadrado é 9, mais 9. Então, deixa eu diminuir essa raiz, né? Porque não preciso de uma raiz tão grande agora. Raiz de quanto? 18. E raiz de 18 eu posso fatorar ali dentro? Eu posso. Que é o quê? Raiz de 9 vezes 2, que é 3 ao quadrado vezes 2. Sai, porque aqui é a raiz quadrada. 3 raiz de 2. Ok, essa é a primeira medida. Segunda medida, pessoal. Raiz de quem agora? Quem que eu vou pegar? Eu vou pegar este e este. Então, é 4 menos... deixa eu ver. 4 menos... Ah, não. Espera aí. Eu peguei a medida errada aqui. É este daqui, ó. E este. Então, é 4 menos 1 ao quadrado mais 7 menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho o quê? Vamos ver, 4, 9, mais 7 menos 6, 6, 36. Então, eu tenho raiz de quanto? 45. E raiz de 45 é o quê? 9 vezes 5. Raiz, então, 3 ao quadrado vezes 5. Aqui ao quadrado, o 3 sai, né? Então, fica 3 raiz de 5. Segunda medida. Terceira medida de 3. Estou descobrindo o perímetro, pessoal. Terceira medida é o quê? Raiz, certo, de quem? Agora eu vou pegar esses dois, este e este. É 4 menos 4 ao quadrado mais 7 menos 4 ao quadrado. Perfeito? Então, eu tenho 4 menos 4, bom, aqui é 0. Mais 3 ao quadrado, né, é 9. Então, eu tenho raiz de 9. Então, raiz de 9, vou colocar aqui, é 3. Perfeito? Então, eu quero o perímetro. O perímetro é a somatória das 3 medidas. Então, o que eu tenho de perímetro? Perímetro, pessoal. Perímetro seria o quê? 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 5 e mais 3. Eu posso colocar em evidência o quê? Aqui o 3, na verdade. Então, eu vou ter o quê, pessoal? Vou colocar aqui embaixo, ó, 3 raiz de 2 mais raiz de 5 mais 1. Está aí a sua resposta do perímetro. Ok? Um exercício muito bom, para você utilizar mesmo esta fórmula da distância. Ponto médio. Vocês estão vendo que eu tenho um M bem lá no meio, pessoal? O que é esse ponto médio? Interessante, né? Porque o ponto médio, ele vai determinar também a medida bem no meio da distância que eu preciso. Tá bom? Então, vamos ver o seguinte. Ponto médio. Ponto médio significa o M que está aqui, entre o segmento AB. Tá bom? Então, vamos lá. Considere esse plano cartesiano que nós temos aí. Eu tenho o ponto A como XA e YA. Dá para ver isso que está aqui, ó.
XA, YA, e o ponto B que está aqui, pessoal, que é o XB e o YB. Ficou aí atrás da minha imagem, né? Mas a minha imagem é mais bonita, então deixa lá. E o segmento AB. Note que XM e YM são coordenadas do ponto médio. Perfeito? Então, meu ponto médio, que é o M, é XM e YM. Perfeito? Representa esse ponto médio do meu segmento AB. Então, a distância que eu tenho aqui e aqui são iguais. Tá? Então, eu tenho dois triângulos, se vocês perceberem aí, pessoal. Eu tenho um triângulo aqui e outro grandão. Então, eu tenho aí semelhança entre triângulo. Então, vamos ver a semelhança. AM sobre quem, pessoal? Sobre AB, que é o triângulo maior, que são dois segmentos. AI sobre quem? Sobre AG, que são, né, as medidas dos meus triângulos semelhantes. Como M é o ponto médio e AB é 2AM, então AB, AB é 2 vezes o M, concordam comigo, pessoal? Esse segmento aqui, o AB é 2 vezes o M, a medida do M, pessoal. Portanto, substituindo essa relação no que eu achei, então eu tenho AM, olha, 2M, eu tenho quem? AI e A. Opa, deixa eu arrumar aqui que eu fiz uma variação. AG, perfeito? Então, eu sei que o que eu posso ter? Olha aqui, ó, cortei. Aqui é a AM, né? Ó, é a AM, certo? Então, o que eu posso ter? A AM sumiu. Então, AI sobre AG, esqueci de colocar o A lá, né? É meio, 2 vezes AM. Então, além disso, usando as coordenadas dos pontos dados para descrever os comprimentos dos segmentos AI e AG, temos. Então, vamos ver. Quem que é AI? Então, AI está aqui, ó, pessoal, é o ΔX, que é XM, certo? Menos XA. Então, pegando isso aqui, ó, eu vou colocar aqui. Aqui, acho que é um pouco apertadinho, mas dá. XM menos XA. Isso sobre quem, pessoal? Agora, né, o AG. Então, AG. AG é quem? É XB menos XA. E isso igual a meio. Perfeito? Então, eu sei que 2 vezes multiplicação em x aqui, cruzado. 2 vezes xm menos 2 vezes xa. E isso é igual a quem, pessoal? É igual a xb menos xa. É isso que eu tenho aqui na multiplicação em x. Então, eu tenho que o meu xm é quem? Meu xm nada mais é do que xa mais xb sobre 2, porque eu coloquei em evidência, passei o XA para o outro lado, na verdade o XB também, e coloquei em evidência. Tudo bem? Se eu colocar em evidência o 2 aqui, eu só passo para o outro lado e tenho esta formulinha da coordenada de XM, pessoal. E YM, quem é? Vou colocar aqui em cima. Vai ser quem, pessoal? YA mais YB sobre quem? Sobre 2. Então, o meu ponto médio, que coordenada ele tem? Ele tem XA mais XB sobre 2, YA mais YB sobre 2. Está aí a coordenada do que eu preciso para descobrir o ponto médio. Bom? Está lá embaixo a fórmula que eu preciso, certo? Então, muito interessante, que eu usei todo o espaço anterior e não usei esse, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal?
Aqui eu vou agradecer somente, porque eu usei todo o espaço anterior e não usei esse. Esta é a nossa aula ao vivo. Tudo pode acontecer, tá bom? Então, só fazendo um resuminho básico para você aqui. A minha coordenada é a M sobre a B, pessoal. E esta coordenada na semelhança de triângulos vai ser igual a AI e AG. Tudo bem? Eu sei que o segmento AB é 2 vezes AM. Então, eu tenho AM sobre 2 vezes AM. Eu tenho AI sobre AG. Cortei aqui, eu descobri que AI sobre AG é igual a meio. Perfeito? Então, eu sei que AI é a coordenada M menos XA. A AG é a coordenada XB menos XA e tudo isso igual a meio. Multiplico em X, XB menos XA. Agora está diferente aqui, ó. 2 vezes XM menos 2 vezes XA. Perfeito. O que eu tenho aqui de diferente, pessoal? Eu sei que eu posso colocar o 2 em evidência. XB menos XA, 2 vezes XM menos XA. Ok? Então, se você olhar, o 2 passa para o outro lado. XB menos XA sobre 2, que é igual a XM menos XA, que é a mesma coisa que eu tenho lá. Ok? O que eu tenho aí de diferente, pessoal? Não esqueçam que este meu A eu posso jogar para o outro lado e tirar mínimo. E isso vai me dar as coordenadas tanto de X, que está aqui, e quanto de Y, que está aqui. Tudo bem? Ok? Então, tá aí a nossa aula. A próxima aula, equação geral da reta e estudo do software GeoGebra, pessoal, a qual nós vamos trabalhar em ponto e reta. Terceiro ano, terceirão, obrigado pela atenção de vocês e até depois. Tchau, tchau.